A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eita, palavra maravilhosa, aleluia. Olhem para mim, porque quando você olha para o lado, você se desliga e tira minha atenção também, porque eu fico preocupado com você e tira minha atenção. Então, se liga na palavra, olha para o pregador, porque a bênção de Deus vai sair daqui da palavra. A palavra vem de Deus. Jesus é a própria palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Nós comemos a palavra com os nossos ouvidos, e ela desce para o nosso coração, para nossas entranhas, para o nosso espírito. A palavra, ela atinge não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo, tirando as enfermidades, a nossa mente, lavando a nossa mente, tirando os pensamentos negativos. A palavra é água, a palavra lava, a palavra liberta. Então nós precisamos estar comendo, não é como Deus disse para Ezequiel: coma esse livro, né? Coma esse livro. Então nós estamos comendo a palavra de Deus, e ela nos faz muito bem, certo? É o remédio de Deus para a nossa vida, a sua palavra. E essa porção que o Senhor nos dá hoje é sobre, irmãos, o encorajamento para que nós possamos realizar aquilo que o Senhor tem ordenado desde os céus. Antes de você ter ouvido aquela profecia, antes de você ter ouvido aquela pregação a respeito do seu ministério, a respeito do seu chamado, a respeito dos seus dons, Deus já tinha bradado lá na glória e dado a ordem. Saiu a ordem. Então aqui nós vamos ver algo que foi do projeto de Deus. Nesta manhã nós falamos sobre Sansão, chamado de Sansão, um herói que se entregou à fraqueza, mas Deus fez lhe restaurar as forças, e ele mesmo na sua morte, ele pôde cumprir o ministério que Deus tinha dado para ele. Mas não é necessário acontecer com você, acontecer conosco, como aconteceu com Sansão. Não precisamos dar lugar à fraqueza. E aqui tem um homem, irmãos, que foi tão diferente de Sansão. Ele pôde ver a glória de Deus em sua vida. Ele não conheceu o sabor da desobediência, o amargo sabor da desobediência que Sansão conheceu e pagou muito caro, com as suas vistas, com a sua visão, com a sua moralidade, com a sua força física, com a sua saúde, né? Foi um preço muito alto pela sua desobediência. Mas nós temos nesta noite um homem chamado Jeremias, que foi chamado por Deus para ser profeta. Ele ainda era muito jovem, ele não era uma criancinha, mas ele ainda se considerava uma criança, porque ele era muito jovem, inexperiente, ele não tinha conhecimento, ele não tinha aquela cultura, o que ele achava característica de um profeta. Mas o Senhor o chamou para ser profeta. Deus não escolhe o homem e a mulher segundo a visão dele mesmo.
A visão que você tem de si mesmo, o pensamento que você tem de si mesmo, o que as outras pessoas pensam de você, porque Deus não vê como vê o homem. E nós precisamos buscar a visão que Deus tem sobre nós e ter essa mesma visão. E para isso Ele fala conosco. Ele traduz a sua palavra no nosso idioma. Se a pessoa for lá da Inglaterra, ele fala inglês para a pessoa. Se for japonês, ele fala em japonês. Se for americano, ele fala inglês. E ele, se for lá da Alemanha, ele fala em alemão. Deus traduz para nós, coloca nas nossas palavras aquilo que Ele quer para a nossa vida. Irmãos, e Deus chamou Jeremias. E veio a palavra do Senhor para Jeremias, dizendo para ele que ele ia se tornar um profeta de Deus. Ele disse: eu vou, Jeremias, te enviar às nações. Não a Bíblia, mas a história diz, a história, não lemos isso na Bíblia, mas em pesquisas nós ficamos sabendo que Jeremias era um jovem noivo, que ele tinha uma noiva. E que a noiva dele era desejada pelas autoridades, pelas pessoas. E como ela foi morta, né? E ele foi um homem que foi chamado por Deus. E Deus falou: você não vai se casar, Jeremias. Você não terá mulher. Você vai me servir. E Jeremias, irmãos, ele se entregou totalmente ao Senhor. Ele aceitou a vontade do Senhor. Na escola bíblica dominical nós falamos sobre o profeta Oséias. O ministério tão incompreensível por nós. É uma ordem de Deus que nós não podemos entender como Deus chamou Oséias daquela forma. E ele se uniu a uma mulher, a uma esposa que não o amava, que não dava a ele valor. E Deus, ele permitiu isso para trazer uma mensagem para Israel. Você pode ler no livro de Oséias. Mas, irmãos, muitas vezes a palavra de Deus não é dita numa profecia de uma maneira assim: vai acontecer isso com você. Mas pelo andar da sua vida, pelos acontecimentos, você vai percebendo que Deus deu aquela ordem no céu, mesmo que você não soubesse. E o Senhor Deus determinou que Jeremias ia ser uma bênção. E disse: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Eu vou te enviar às nações. Eu vou te usar para falar com esse povo. E começou a falar com Jeremias o que ele ia fazer. E Jeremias logo encontrou uma desculpa para não seguir aquilo que Deus tinha falado. E ele falou: ô Senhor, eu não passo de uma criança. Quem sou eu para fazer isso que o Senhor está falando? Então não é de se admirar que você também tenha uma desculpa. Que você encontre alguma desculpa para não fazer o que Deus te mandou. A diferença é que Jeremias atendeu ao Senhor depois que Deus falou com ele. E talvez tem alguém que não tenha atendido mesmo Deus falando. Deus falou: não diga eu sou uma criança, porque qualquer pessoa a quem eu te enviar, você vai. E quando eu mandar você destruir, você vai destruir. Quando eu mandar você arruinar, você vai arruinar. E quando eu mandar você edificar, você vai edificar. Lógico que Deus não ia mandar Jeremias arruinar nenhuma família, nenhuma cidade, mas arruinar o reino das trevas, amém? Destruir as obras do diabo. Tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. E Deus colocou a mão na boca de Jeremias e abençoou Jeremias. Agora eu quero perguntar para você: você tem alguma desculpa para não estar realizando aquilo que Deus falou com você? Isso é muito normal. De hoje em diante, o que você vai fazer com esta mensagem? O que você vai fazer depois que você ouvir esta palavra? Porque quando Deus chamou Moisés, esse grande servo do Senhor, esse homem de Deus, esse legislador, ele também teve uma desculpa.
E ele disse para Deus: como que eu vou realizar a tua obra? Como que eu vou falar a Faraó, o rei, se eu sou gago, a palavra não sai direito da minha boca, eu não falo direito, eu não sou eloquente. Eu não sou como meu irmão Arão, que é tão comunicativo. Eu sou pesado de boca. As pessoas nem entendem direito o que eu falo. Moisés estava falando uma verdade, realmente ele era assim, mas não era desta forma que Deus ouvia. A visão sobre Moisés de Deus era diferente da visão que Moisés tinha sobre si mesmo. Então, irmãos, nós vemos que Deus trata com o nosso espírito, com o nosso caráter, com aquilo que nós temos dentro de nós. Não importa, irmãos, as nossas condições, é aqui dentro que Ele vê, é aqui dentro que Ele escolhe, é dentro de nós que Ele vê se tem aquilo que Ele quer. E se Deus te chamou, é porque Ele não viu a sua limitação. Ele não precisa que você seja ilimitado. Ele é ilimitado. Ele não precisa que você seja perfeito. Ele é perfeito em você. Ele só precisa do que você é dentro de você, da sua intenção, de como você é. É isso que Deus está olhando. E Deus olhou para Moisés e viu dentro de Moisés a característica que ele queria. Então Deus falou: tá certo, Moisés, você não sabe falar direito? Não tem problema, o seu irmão fala por você, mas eu quero me comunicar com você. Quantas vezes nós falamos: por que Deus não usa tal irmão? Ele é tão bonito, ela é tão bonita, ele fala tão bem. Nós vemos aí os políticos, como eles são eloquentes, como eles falam bem. Nós vemos os cantores, né? Como eles vendem, né, milhões de CDs, como eles cantam, como eles fazem. Mas Deus escolhe pessoas diferentes, porque Deus olha para dentro da pessoa. E foi isso que aconteceu com Jeremias, e foi isso que aconteceu com Moisés. Deus disse: tá bem, eu falo para você o que eu quero que você faça. A mensagem que eu quero que você fala para Arão, e Arão se comunica por você. Você falou: Arão, Deus falou para a gente falar isso, isso, isso e isso. Então Moisés, diante de Faraó, ficava caladinho. Ele já tinha passado para Arão, e Arão transmitia. Irmãos, o Senhor, quando Ele quer nos usar, Ele nos entende, mas nós só precisamos dar um passo para Ele. O resto é com Ele. Deixe as suas limitações e imperfeições na mão dEle, porque Ele vai atuar em você pelo que você é, pelo seu caráter, pelo seu ideal, pelo seu desejo, pela sua boa vontade. O resto Ele faz. Certo? Deus, irmãos, quando Ele chamou a Isaías pensou até que ia morrer. Ele disse: eu sou um homem impuro. Eu vivo no meio de um povo impuro, de um povo imoral. A minha boca é uma boca imunda, suja. Como que eu vou fazer a tua obra? E Deus falou: isso não é problema. Eu vou queimar os seus lábios. Eu vou purificar a sua boca. E você vai e fala a minha palavra. Deus não usa os anjos para pregar o evangelho, para realizar a sua obra. Ele usa homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, para fazer a sua obra. E Ele te chamou. Um dia Ele te chamou. Ele te deu um dom. Ele te fez um chamado. E Ele quer tirar esses tropeços. Ele quer tirar essas limitações, porque Ele quer fazer uma grande obra na face da terra. Hoje nós meditamos sobre Barnabé, na parte da tarde. Barnabé, irmãos, quando lá em Antioquia começaram a surgir alguns cristãos, eles estavam sem dirigente, sem pastor, sem guia. Você não vê falar pastor Barnabé, presbítero Barnabé, missionário Barnabé, apenas Barnabé. Quem foi Barnabé?
Um homem de um grande coração. Deus está procurando muito mais a bondade do nosso coração, irmãos, do que capacidade, do que saber muita coisa, do que ser um teólogo, do que ser perfeito. Ele está procurando, irmãos, a bondade do nosso coração. Barnabé era um homem poderoso, riquíssimo, e ele pegou suas fazendas, suas casas, vendeu tudo, vendeu todas as suas fazendas, pegou o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Isso, irmãos. Às vezes a pessoa diz que abriu o coração para Deus, mas muitos não gostam de ouvir isso, mas a maior prova que uma pessoa abriu o coração para Deus quando ele abre a carteira, quando a pessoa começa a mexer nos seus bens, quando a pessoa começa a dispor as suas coisas para a obra de Deus, aí é prova que realmente o coração está aberto. Não adianta nós queremos fugir dessa palavra, porque é verdade. Então Deus escolheu a Barnabé para fazer uma obra. E você não vê Evangelho segundo Barnabé, carta de Barnabé. Saulo ainda estava escondido lá em Tarso. Quando alguém falava assim, Saulo se converteu, outro falava, duvido. Ele é perseguidor da igreja. Isso vai durar pouco. Eu conheço Saulo. Saulo votava a favor da morte dos cristãos. Ele prendia os cristãos. Não importava para ele se a pregadora era uma mulher grávida. Se o homem tinha filhos, ele levava para a cadeia se falasse do nome de Jesus. Ninguém acreditava na conversão de Saulo, irmãos. Talvez ninguém acredite na sua conversão, mas você e o tempo vão provar que Jesus realmente te libertou, que Jesus realmente faz milagres, que Jesus realmente faz maravilhas. Teve um homem que acreditou em Saulo, Barnabé. Quando ele chegou em Antioquia, diz a palavra que ele ganhou muitas almas, e as pessoas começaram a vir, ele falou, epa, tem um novo convertido lá em Tarso, eu vou lá buscá-lo para me ajudar. Aquele homem culto, aquele homem preparado, e ele deve ter muita coisa, ele vai ser uma bênção aqui no ministério. Irmãos, ele foi lá em Tarso e buscou Saulo, desacreditado, mas que transformou no grande apóstolo Paulo. E Barnabé trouxe Saulo, apresentou Saulo à igreja de Antioquia. Aí cessa, você não vê mais falar em Barnabé, mas Saulo vai crescendo, apóstolo Paulo vai crescendo, e você começa a ver quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu. A igreja, irmãos, quando ia participar da ceia do Senhor, eles não tomavam um cálice de vinho, não. Eles levavam uma garrafa de vinho, um pote cheio de vinho. Esse aqui é o sangue do cordeiro. E bebia até se embriagar. Não havia disciplina por falta de conhecimento, por falta de uma pessoa estruturada para ensinar. Irmãos, quando Paulo chegou ali na igreja, que ele começou a ter oportunidade, ele começou a acertar as coisas. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele ensinou o povo, quem tem fome, come em casa. Vamos tomar só um cálice de vinho e o pão, né? As pessoas se batizavam pelos mortos. Quando alguém morria sem batizar, o parente dele descia as águas, para que o outro recebesse salvação. Então, a obra de Deus é assim mesmo, a gente começa engatinhando, depois Deus vai consertando, tudo vai ficando direitinho. E Paulo foi uma bênção. E cadê Barnabé agora? Então o importante é que cada irmão seja uma bênção. Eu estou aqui nesta noite profetizando sobre a vida de vocês. Que muitos aqui vão ganhar um número muito maior de almas que eu ganhei para Jesus. Vão ser muito mais usados do que eu. É isso que é a obra de Deus, irmãos. Quando nós temos visão de águia para ver quem pode ser uma bênção na obra de Deus. Não é impedindo, não é colocando o pé na frente para o outro tropeçar, mas é dando oportunidade, é tendo visão. Esse irmão vai ser uma bênção, essa irmã vai ser uma bênção e vai ganhar muitas almas para Jesus. Vamos ajudá-la, vamos incentivá-lo. Foi assim, irmãos, que Priscila fez junto com o seu marido. Eles viram Apolo, um jovem, ele era
sabia tanta coisa da palavra, mas ele não tinha um batismo com o Espírito Santo. E eles viram que Deus estava chamando aquele jovem para fazer uma grande obra. E quando, irmãos, o jovem deu uma palavra, aquele casal falou: epa, Priscila e Áquila, vamos ajudar esse rapaz, porque ele vai ser um ganhador de almas. Vamos levar lá para nossa casa. Vamos fazer um jantar para ele. Vamos separar aquele quarto para ele. Vamos incentivá-lo. Vamos falar com ele sobre o Espírito Santo, porque eles tinham visão de Deus e conheciam o chamado de Deus para uma pessoa. Deus tem me usado desta forma, graças a Deus. Nesta viagem que eu fiz, final de semana, eu fui entender por que Deus, de repente, me levou. Eu estava na casa do meu filho, brincando com meu neto. Alguém bateu a porta e trouxe um jovem. E eles passaram pela sala. Estava lá o meu esposo, estava lá o meu filho, estavam lá. E eu estava na copa. E o pai do menino atravessou, já me conhecia a sala, e disse: eu trouxe para a senhora ajudar esse rapaz. E nós ficamos sozinhos ali conversando por 1h30. Um rapaz, irmãos, que tido como ladrão, e ladrão mesmo, que entrou pela vida do vício, do furto, do roubo, conhecido no bairro como o viciado, perdido. E aquele moço tem 1 mês que está frequentando a igreja. Está sendo ajudado por um pastor. Parou com as drogas, mas não consegue parar com o cigarro. E ele disse: pastor Eleni, eu quero abrir o meu coração. Porque às vezes, irmãos, nós vemos como as pessoas são, mas não sabemos porquê. E começamos a falar, colocar um nome. Isso é um safado, isso é um bandido, isso é aquilo. E não conhecemos a história. Não tem uma palavra de bênção, uma palavra de vida. Só tem medo até de passar perto da pessoa. Mas quando Deus nos chama, irmãos, e põe a sua luz em nós, essas pessoas diante de nós sentem a presença de Deus. E aquele jovem falando devagar, com o pensamento ainda confuso por causa das drogas, falando muito devagar, ele dizia: a senhora é diferente, a senhora é tão mansa, a senhora é tão linda. E ele disse: tudo começou quando eu fui abusado aos 6 anos de idade. Que meu pai viajava, minha irmã ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar, e eu sozinha deixava na casa de uma vizinha que tinha 3 rapazes. E o mais velho abusava de mim. Eu fui abusado dos 6 aos 8 anos de idade. E aos 8 anos, disse ele, eu fiquei sabendo que aquilo não era certo, achava que aquilo era certo, que era normal, era muito pequeno. Então eu comecei a sentir ódio. E aquele jovem disse o ódio dele, vontade de matá-lo, vontade de matar os meus pais, porque eles não ficavam comigo, porque eles me deixavam sozinho. Então ele começou a se unir aos colegas da rua, se começou a unir a aquelas ganguezinhas de meninos. Aos 10 anos de idade, ele já começou a pular muro e ir na casa de outras pessoas, abrir geladeira, comer tudo que tinha lá. E aqueles meninos, 20 meninos, a mãe não sabia de nada. Quando a mãe chegava, ele não estava em casa, ela batia nele e o colocava de joelhos em cima de milho e de feijão durante 1 hora. Muitas vezes os joelhos ficavam machucados. E ele disse para mim, quanto mais minha mãe me punha de castigo, mais ódio eu tinha dela. Mais ódio. Então, irmãos, o ódio vai tomando o coração da pessoa, e a pessoa só quer fazer coisas erradas. Então, hoje ele está sendo liberto, e ele disse, eu quero ajudar os pais, eu quero aconselhar os pais, eu estou sentindo aqui no meu coração uma vontade de reunir um monte de pai e de mãe, e dizer para eles, não deixe seus filhos sozinhos, e dizer para as crianças, não ande com qualquer pessoa. Aquele jovem já está recebendo um chamado de Deus. Ele disse, eu quero escrever um livro, pastora.
Eu já escrevi 4 páginas da minha vida, mas eu tenho tanto para contar, eu tenho tanto para fazer. 20 anos ele tem. E já passou por tudo quanto é sofrimento. Mas Deus está chamando aquele jovem. Há de haver quem creia nele, quem acredite nele naquela cidade e o ajude. Não importa o que ele fez na ignorância, no seu ódio, na sua infelicidade. Importa, irmãos, que Deus precisa de homens e de mulheres para realizar a sua obra. E Ele chama. Portanto, você abre o seu coração. Senão Deus vai chamar lá os viciados. E vai fazer o que você está fazendo. As prostitutas. O que você não fez, Deus te chamou para você fazer e você não está fazendo. Jesus falou... Muitas prostitutas, muitas pessoas arredias, que estão marginalizadas, se levantarão e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos ficarão de fora. Pessoas cheias de ódio, pessoas cheias, irmão, no coração de amargura, que não quer ver ninguém ser abençoado, que não quer ver ninguém crescer, pessoas cheias de inveja, pessoas cheias de ciúmes, pessoas cheias de malignidade. Deus vai levantar e vai chamar pessoas que você nem imagina. Aí você vai dizer, eu tenho 20 anos de crente e Deus não me usa. E esse que chegou ontem, aí já está tendo oportunidade. Mas não é só aqui na terra não, lá no céu também vai ter. Deus está te chamando. Pega as suas limitações, joga na lata do lixo. Deus é ilimitado. Lá em Coríntios, não vou ler não, diz assim, que Deus, Ele chamou os fracos, os que não são nada. Tá? Foi por isso que Deus chamou Moisés, foi por isso que Deus chamou Gideão, foi por isso que Deus chamou Jeremias, que nós lemos nesta noite. Eu sou uma criança. Mas o que eu pôr na sua boca, você vai falar. Porque a glória é para Deus, não é nossa. Você vai fazer a obra de Deus, ser usado por Deus a vida inteira, e vai envelhecer como todo mundo, e vai morrer como todo mundo, e vai para debaixo da terra como todo mundo. E sua alma vai para o céu. A glória não é nossa. Não é porque eu estou aqui pregando a palavra, que eu dei a minha vida para Jesus, vai fazer 50 anos que eu faço a obra de Deus, que eu sou diferente de qualquer pessoa que está aí na rua. Eu também estou envelhecendo. Se Jesus não voltar agora, eu também vou morrer. E o caixão vai ser colocado debaixo da terra igual todo mundo. A obra é de Deus, a glória é de Deus. Ele não precisa das nossas perfeições, da nossa cultura, da nossa beleza, da nossa altura, da nossa força, porque é Ele que é forte, a obra é dele. Vem geração, passa geração e Deus continua levantando pessoas. Vai passar essa geração. Se Jesus não voltar nessa geração, outros vão fazer o que nós estamos fazendo. E o nome do Senhor continuará a crescer na terra. Você se dê por satisfeito de ser considerado digno de ser participante da galeria dos homens e mulheres de fé. Agora, se você parar, já era, acabou. Levanta nessa noite. Escuta o chamado de Deus. Eu não passo de um operário. Eu não passo de uma empregada doméstica. Eu não passo de um funcionário que ganha R$723 por mês. Eu não passo de uma pessoa que tem tal e tal problema. Deus não precisa de nada seu. Ele não precisa de nada que você possa oferecer. Ele só quer um coração puro. Ele disse, eis com quem habito, com contrito e abatido de coração. Eu sou Deus que abato soberbos e exalto os humildes. Não tem lugar para soberba na obra de Deus. Não tem. Todo soberbo, Deus abate. Porque às vezes a pessoa não parece que é soberbo. É aquele que o pastor Fábio pregou outro dia. Daquele espírito que fica oculto no coração da pessoa, um dia explode. É o cupim, né? Que eu não esqueço. Que ele destrói por dentro. E ninguém vê. Quando bate na madeira, qualquer coisa, lá dentro não tem mais nada. Então, irmãos, em nome de Jesus, deixa crescer em você
novamente esse desejo de fazer aquilo que Deus te mandou, sem olhar para o que você sabe, a sua força, a sua saúde, suas condições. Ah, mas eu tenho um monte de filho. Meus filhos são crianças, meus filhos estudam, eu já estou velho, deixa eu aposentar. O aposentado diz, mas eu já estou aposentado. O jovem diz, eu sou muito jovem. Sempre vai ter uma desculpa. Deixa eu acabar de fazer isso, deixa eu acabar de fazer aquilo. Não. A obra de Deus nós fazemos paralelamente à nossa vida que desenvolvemos a cada dia. Não é o que diz o Salmo. Bem-aventurado aquele que sai chorando, semeando a divina semente, porque voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está chorando? Vai chorando e vai fazendo a obra do Senhor. Está doendo? Vai doendo e vai fazendo a obra do Senhor. O casamento vai mal? O casamento vai mal, você vai fazendo a obra do Senhor. Os filhos estão desviados? Os filhos, ora por eles, deixa eles, que eles vão vir para o Senhor e vai fazendo a obra do Senhor. O salário é pequeno? Vai recebendo seu pequeno salário e vai fazendo a obra do Senhor. Tem muito dinheiro? Vai recebendo muito dinheiro e vai fazendo a obra do Senhor. Não deixa nada te atrapalhar. Então, a síntese desta mensagem é a seguinte: você tem um chamado de Deus. Cumpra o seu chamado, que nem Jeremias. Ele não olhou para as suas imperfeições, porque Deus falou para ele não olhar. Moisés foi obedecer o Senhor. Todos os profetas, Isaías, o próprio Jesus. O que Jesus tinha aqui na terra, humanamente falando? Ele não tinha nem casa para morar. Mas ele dizia aos seus discípulos, se vocês me seguirem, eu vou te dar 100 casas, vou dar 100 casas para vocês. Porque a obra é espiritual. O chamado de Deus é importante e Deus está contando com o seu sim nesta noite.